Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todos os momentos, a todos nos abençoe com a sua paz e com a sua luz, a fim de que a nossa noite em comunhão possa ser verdadeiramente uma festa espiritual em comemoração às duas casas que foram aqui hoje lembradas, Bezerra de Menezes, Amor e Caridade, para as quais deixamos os nossos votos de muitos anos mais nessa seara de luz e de amor com Jesus e com Kardec, e para que, para todos nós que aqui nos encontramos, sejam esses momentos que aqui viveremos em conjunto também momentos de renovação, de reflexão, de buscarmos galgar os degraus da sintonia em busca do mais alto, buscando o pensamento e, acima de tudo, o coração de Jesus. A Ele conectando nós, para que então, no mundo, lá fora, na vida e na luta de cada dia, possamos ser arautos seus, mensageiros da imortal Boa Nova. Gostaria de agradecer, antes de começar, pelo convite que nos foi feito, pela oportunidade de aqui estarmos pela primeira vez, já recebendo tanto e tanto carinho dos corações aqui em Dourados, também da região que se fazem presentes, também aqueles que nos acompanham pela transmissão online. E nós buscaremos, então, retribuir todo esse carinho que temos recebido, de corações já conhecidos, outros que estamos conhecendo agora. Buscaremos fazê-lo transformando essa nossa gratidão em reflexões, compartilhando aquilo que a nós próprios tanto nos tem auxiliado na caminhada com Jesus. Depois de um período no deserto da Judéia, em que esteve na companhia de seu primo João Batista, Jesus demanda a cidade de Jerusalém, segundo nos informa Humberto de Campos. Ali naquela cidade, ele teria um encontro marcante com um daqueles que mais tarde viria a ser um dos seus juízes, Hanã, ou Anás, aquele que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote da época. É um breve diálogo, mas muito belo, registrado para nós, como dissemos, por Humberto de Campos, no capítulo 3 do seu livro Boa Nova. Depois desse diálogo com Hanã, Jesus se dirige, então, enfim, preparando-se para iniciar a sua missão pública na terra, dirige-se o mestre para a Galileia, onde ali haveria de buscar aqueles simples e singelos pescadores que seriam os seus primeiros colaboradores na terra. Os primeiros trabalhadores desse projeto sublime, ainda em curso, e que começou lá atrás, mesmo antes de Jesus, mas que tem, sem sombra de dúvidas, o seu marco fundamental nesse início da tarefa pública do Mestre entre nós, divulgando-nos as verdades imortais do reino do seu Evangelho. Dirige-se ele, então, à Galileia, vai fazendo algumas paradas no caminho, mas relata-nos o cronista que ele buscava, assim, o lago de Genezaré, de Tiberíades, como quem buscasse alguns amigos que, mesmo sem o saberem, já o esperavam. Já o esperavam para esse grande cometimento, para esse grandioso projeto, que ali começava pequenino, como toda grande obra, como todo grande desígnio de Deus, começava ali pequenino. Mas projeto esse, do qual temos sido nós ainda hoje beneficiários, sem sabermos ou sem conseguirmos descrever o quanto devemos ao que se iniciou lá atrás, a partir daqueles primeiros encontros, a partir daqueles primeiros convites. Jesus se aproxima, portanto, numa manhã muito bela, do lago de Genezaré. Aquela paisagem maravilhosa, belíssima, abençoada pela natureza e por Deus, que haveria de ser o palco principal, o cenário
para o desenvolvimento no mundo da Boa Nova. Aquelas paisagens que puderam ouvir aquela epopeia de amor, os mais belos poemas e cânticos de esperança e amor que já foram entoados nesta terra, ali, na singeleza da Galileia. Naquele dia, portanto, que parecia festivo, certamente o céu comemorava, porque haveria de se iniciar a empreitada. Amanhã se fazia muito belo, o sol bem luminoso, e os pescadores, já nas suas lides, cantavam. Agradeciam a fartura da pesca, os recursos, as possibilidades que Deus lhes concedia. E é então que, em determinado momento, quando um barco de pescadores aporta na margem, dele descem alguns daqueles que haviam efetuado a pesca, Jesus aproxima-se de dois deles, que eram irmãos, conhecidos naquela região. Um deles atendia pelo nome de André e outro pelo nome de Simão. O mestre então se aproxima, sorridente, fulgurante, daqueles dois irmãos, e lhes diz: venho da parte de Deus, e os convida a trabalhar na implementação do seu reino na terra. Aqueles dois não puderam entender muito bem que sentimentos preencheram o seu coração ante aquele encontro, porque ao mesmo tempo pareciam conhecê-lo, mas também não o tinham visto, com exceção de André, que já havia ouvido falar sobre ele nas redondezas, né? Embora ele ainda estivesse oculto, não estivesse atuando de maneira tão ostensiva, André já havia ouvido falar alguma coisa a respeito dele. Simão, no entanto, quedava-se enleado, assim como que encantado por aquela personalidade, por aquela aura que irradiava daquele ser, daquele homem ainda jovem. E é então que, sem saberem muito ao certo o porquê, acolhiam com tanto carinho, com tanta vibração aquela presença, aquele convite, respondem àquele homem que os havia interpelado daquela maneira. Como assim? Um reino de Deus convidando a nós dois, da parte de Deus? Quem é esse homem? Que convite é esse? Que reino é esse? No entanto, eles dizem apenas: sede bem-vindo, sede bem-vindo. E é então que Jesus começa, talvez, a primeira pregação mais direta, mais efetiva, sobre a proposta do Evangelho. De maneira doce, com os olhos fulgurantes, o Senhor traz um panorama, apresenta para eles um panorama do que seria a Boa Nova. E eles ficam naturalmente impressionados, tanto pela eloquência, principalmente pela vibração, por aquele olhar jamais antes visto, algo similar, e também pela magnitude do projeto. Ao findar a sua primeira elucidação, a sua primeira apresentação, eis então que André entra impressionado e ainda também sem entender, na verdade, a dimensão do que ali se iniciava, ele responde àquele indivíduo: um reino? Mas em Cafarnaum nós temos tão poucas casas. A ingenuidade, a singeleza, a simplicidade daquele coração que estava para ser envolvido, que estava para ingressar na mais alta causa da humanidade, mas que ainda pensava em termos de Cafarnaum. Tem tão poucas casinhas, tão poucas famílias em Cafarnaum, o senhor está falando de um reino? Tem certeza que é um reino mesmo? Será que é isso mesmo o projeto? Mas aí já se manifesta o nosso querido Simão. Ainda não era Pedro. Pedro viria mais tarde. O nome antes era só Simão. Jesus é quem depois traria Pedro. Simão se manifesta com aquela personalidade que lhe é tão característica e que a literatura espírita nos permite conhecer ainda melhor, para além das informações que o Evangelho
propriamente nos traz, nós teremos a bênção de poder contar com Humberto de Campos, irmão X, no seu livro Boa Nova, em outras mensagens esparsas na sua obra, em que ele trata dessas personalidades do Evangelho, também Maria Dolores e outros dos Espíritos que, por meio do Chico, foram nos trazendo informações a respeito dessas personalidades, desses bastidores do Evangelho. E ali Pedro já apresenta aquela sua personalidade assim, sempre querendo mostrar-se como aquele que vai à frente, como aquele que é o mais disposto, como aquele que é o mais fiel, o que por um lado era positivo, mas que por outro, alguns ajustes ainda seriam necessários em alguns momentos, mas ele já querendo demonstrar que a boa vontade sanaria todas as deficiências, superaria todos os problemas, ele intervém depois do irmão e diz assim, não, mas o lago é grande, e ele está circundado por várias cidades, o reino poderia envolvê-las a todas. Então, um pensava em termos de Cafarnaum, uma vilazinha, pequeníssima, algumas casinhas. O outro, que foi tentar expandir um pouquinho mais a visão da proposta, conseguiu no máximo chegar nas circunjacências do Lago de Genezaré. Era o máximo que por hora eles podiam abarcar. E ele, depois de falar isso, depois de fazer essa intervenção, tentando apresentar ali já a boa vontade, disposição, ele volta-se para Jesus. E aí Humberto de Campos, com a sua capacidade descritiva, diz, como uma grande criança, com um olhar inquiridor, como a dizer assim, eu fiz bem? É isso mesmo? Eu tinha que intervir, trazer esse estímulo, e fica esperando um retorno de Jesus, que simplesmente sorri. Esboça um sereno sorriso e, com prazer, adia para mais tarde as explicações. Olha que bonito, gente. Porque, no fundo, é o que Jesus vai operando conosco. Toma-nos pelas mãos a partir das circunstâncias da vida, de outros corações, às vezes mesmo por meio das dores. Toma-nos pelas mãos ingênuos, iludidos, sem saber a magnitude do que prepara para nós. Mas ele esboça um sereno sorriso, como o do pai ou da mãe que vê o pequenino filho esboçando os primeiros passos, mas que sabe que um dia ele há de caminhar firme e seguro pelos caminhos da vida. Então Jesus esboça o sorriso e adia as explicações para mais tarde. Porque naquele terreno, ainda sendo inicialmente trabalhado, como falar do que lhes esperava alguns anos à frente naquela tarefa? Como falar para Simão, para André e para os outros que ele passou a convidar ali nas adjacências, nas redondezas, como falar para eles o que realmente eles estavam abraçando? Num momento ainda de inexperiência, de imaturidade, de ingenuidade. A misericórdia do alto é sempre infinita e muito sábia, e revela-nos as coisas à medida que nos entende um pouco mais preparados. Até mesmo sobre nós próprios, nossas imperfeições, só as vamos acessando gradualmente, à medida que o alto julga-nos já mais habilitados ou dignos para experiências mais desafiadoras. Como nós vemos lá no livro Obreiros da Vida Eterna, em torno da figura de Gotuso, um trabalhador ali que estava meio estagnado, embora operando no bem, mas recebe um puxão de orelha da mãe, que então lhe diz, ela vinda de esferas mais elevadas, você já é um trabalhador com o direito de conhecer os próprios erros. Mas esse, gente, é um direito que se adquire com o tempo. O alto não nos daria fardos que por hora não podemos suportar. E assim fez Jesus com aqueles dois que por hora só conseguiam entender o reino dentro dos limites, ou de Cafarnaum ou do lago.
Imagina só se Jesus já estivesse ou já chegasse falando que era um projeto para transformar a terra inteira. Um projeto de séculos inúmeros. Um projeto que envolveria muitas lutas, muitas renúncias, mas também muitas e muitas alegrias. Assim começa o projeto Evangelho na Terra. Claro, teve a sua preparação anterior na figura de Moisés, dos profetas, de outros que prepararam o terreno, mas ali nós temos as balizas fundamentais, os primeiros cooperadores efetivos. Jesus, então, depois daquela resposta, volta-se para eles e indaga: quereis ser meus discípulos? E mais uma vez os dois se veem impressionados com o que sentiam, porque buscavam na memória de onde conheciam aquele timbre de voz, aquela vibração. Por que aquela fonte de tamanho amor e esperança que lhes brotava no coração, sem que antes o tivessem visto? Laços espirituais que ali no momento não conseguiriam alcançar. Mas sentiam que a resposta era um sim, ainda que não soubessem tudo o que lhes aguardava. Sentiam pela bússola do amor e da fé que a resposta ante aquele homem só poderia ser um sim. E assim o fizeram. Disseram: seguiremos os teus passos, estaremos contigo. Eis a primeira aliança, cujo resultado viria a alcançar a todos nós. Discípulos ainda verdes, em começo, preparação, solo sendo trabalhado, mas que, como sabemos, mais tarde viriam a ser árvores dadivosas cujos frutos nos têm nutrido ainda hoje, nutrindo-nos de esperança, de fé, quanto os deveres que nos cabem, quanto aos nossos próprios anseios de seguirmos também por essas sendas. Mas o tempo passou. Jesus estabelece ali o colégio apostólico, começa a transmitir as suas lições, as multidões começam a segui-lo, o trabalho vai ganhando alcance, dimensão, o seu nome já era propalado aqui e acolá, a expectativa do Messias, a expectativa do Salvador, do Rei de Israel, começava a crescer no coração do povo, e assim vai se dando a tarefa. Os discípulos, a partir da convivência tão estreita com o Mestre, nas conversas mais íntimas, na casa de Simão, ou em outros locais, ou mesmo nos sermões públicos, começavam a ter um panorama um pouco mais claro do que seria aquele programa do Evangelho de Jesus. Mas eis que então surge um outro marco muito importante dentro desse programa que o Mestre vinha desenvolvendo. Passado já algum tempo da sua tarefa pública, quando, em verdade, ele já se preparava para as culminâncias da tarefa, da sua estada entre nós, ele reúne particularmente os 12 e se dirige lá para a região norte, lá para o norte da Galileia, no sopé do Monte Hermon, numa cidade que à época era chamada Cesareia de Filipe. Ali onde nasce o Rio Jordão, uma região belíssima por sua natureza, atualmente denominada Banias, ali no sopé do Monte Hermon, naquela paisagem deslumbrante, o Senhor reúne os discípulos para fazer um levantamento do que até então havia sido desenvolvido. Para que juntos pudessem refletir e meditar sobre o alcance da tarefa junto às multidões, mas também para que juntos pudessem analisar acerca do alcance e do entendimento da tarefa junto daqueles corações, dos 12 que ali estavam. Jesus então volta-se para eles e indaga: quem dizem ser o Filho do Homem? O que as multidões, o que as turbas pensam a respeito do Filho do Homem?
E então os discípulos respondem ali, alternando as respostas entre si. Ah, Senhor, uns dizem que é João Batista, que havia acabado de desencarnar. Outros dizem que é Elias. Outros ainda que seria Jeremias ou algum dos profetas. Em outras palavras, o pessoal ainda está confuso. Não entenderam muito bem quem é você e o que você veio fazer aqui. Jesus, então, retorna a eles e a gente tem, digamos, uma ampliação, uma explicação dessa passagem no livro Boa Nova também, no capítulo de número 21, a lição da vigilância. Lembrando que, por exemplo, essa passagem no Evangelho se encontra em Mateus, capítulo 16, como em outros evangelistas também. Mas lá no capítulo 16 de Mateus, nós temos a apresentação da passagem, sobre a qual depois Humberto de Campos vai nos trazer os bastidores lá no livro Boa Nova. Então ele diz, é natural que da multidão se espere essas opiniões contraditórias. Porque a multidão é muito volúvel, ela é muito flexível nas suas escolhas, nos seus caminhos, atendendo muito mais às conveniências e aos interesses do que propriamente a um ideal superior, a uma compreensão mais lúcida. Então Jesus sai do plano da multidão e volta-se agora para o plano dos discípulos. E pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque são os arquétipos. A jornada do Evangelho é uma jornada marcada por algumas estações principais. Da indiferença ou da condição de adversários, passamos depois à condição de multidão, já atraídos de alguma sorte pelo Cristo e pela mensagem, mas ainda sem uma adesão firme e constante, para depois, mais maduros, trabalhados no tempo, pelas experiências, pela dor, adentrarmos a condição de discípulos, que vão então se construindo, se gabaritando, mais firmes na proposta, até que um dia se alcem a condição de apóstolos. As estações principais. Da multidão, portanto, natural se esperar contradições, volubilidade, como veríamos mais tarde, a entrada triunfal em Jerusalém, precedendo em alguns dias apenas aquele cortejo da multidão ensandecida que gritava, crucifica-o, crucifica-o, a mesma multidão, usufrutuária de tantos benefícios do Senhor. Mas e vós, discípulos, quem dizeis que eu sou? O que vocês estão entendendo? Como anda o coração de vocês a respeito do que temos vivido em conjunto, do que têm ouvido, das lições que têm recebido? Pedro, então, toma a palavra. Como muitas vezes ele fazia, tomava a frente, queria ser o primeiro, queria ser o mais fiel, aquele que demonstrava mais disposição. E ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus volta-se a ele e diz então, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Como a dizer, agora, Simão, você foi verdadeiramente um instrumento, um canal das forças superiores da vida, entendendo, pelo menos já em parte, talvez não com todo o alcance, mas entendendo a natureza da minha missão, como intermediário do Criador para as criaturas em evolução no mundo. Como a mais alta luz que já brilhou pelos caminhos e pelos horizontes terrestres, como o próprio e o direto representante do Pai junto à terra, que veio caminhar junto de nós. O Cristo, portanto, não somente Jesus, personalidade histórica, o Espírito, que transcende em muito o seu tempo, o contexto em que viveu e atuou, o Espírito que há bilhões de anos tem conduzido a Terra, esse projeto de evolução, e que no momento julgado aprazado por ele, por Deus, veio ter conosco. É disso que Pedro está falando, do Cristo entendido para além dos limites da terra apenas, para além dos limites de uma visão somente cultural, histórica, social, o Espírito puro, que em missão veio revelar na integralidade da sua vida o que seja viver de conformidade com a lei.
passando a ser daí por diante para todos nós, sempre a bússola que nunca falha, a luz que nunca se apaga, o estímulo que sempre nos convida, o consolo que nunca nos falta. É o que Jesus se configurava para a humanidade. Então Jesus diz a ele: agora você foi um canal, um veículo do alto. E acrescenta, aí chegando no ponto de contato, no ponto-chave que nós gostaríamos de alcançar. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, em algumas traduções encontraremos inferno, mas a palavra que está no grego é Hades, que é o mundo dos mortos. As portas do Hades não prevalecerão sobre ela. Essa é uma frase muito conhecida na história do cristianismo, que foi utilizada para embasar, por exemplo, a ideia do papado, a ideia da igreja, uma determinada denominação que seria a representante de Jesus na terra. Mas à luz do Espiritismo, nós vamos transcender essa compreensão, entendendo que Jesus não fala ali de uma denominação específica no mundo, entendendo que há uma certa ambiguidade na fala de Jesus, porque de fato ele transmite uma autoridade a Pedro que viria a ser o condutor do cristianismo nascente, mas que ele não fala de poderes temporais, de poderes do mundo, de hierarquias eclesiais, não. Ele fala de um outro tipo de poder, aquele que os Espíritos nos dirão, o único poder realmente reconhecido pela lei divina, aquele que haverá de nascer da autoridade, não autoridade concedida por fora, mas autoridade moral construída por dentro. E ali ele não fala de uma igreja, movimento dos homens, ele fala de uma igreja universal. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita chamada Igreja Livre, em que ele fala disso, dessa igreja universal que está acima de todas as denominações do mundo. Todos aqueles que, pelos preceitos do Cristo, têm buscado se conduzir, dela fazem parte. Porque a palavra eclesia do grego significa assembleia, comunidade. Então ele fala da comunidade dos seguidores que ele estava formando a partir daqueles anos de sua atuação entre nós. Seguidores seus que mais tarde no mundo encarnariam nas mais diversas latitudes e longitudes, com as mais diversas denominações religiosas, mas que seriam parte dessa igreja, porque servidores dele, ainda que não no rótulo, mas em espírito, no espírito de sua ação. Porque há um detalhe, há uma sutileza nessa fala de Jesus para Pedro, no grego, né? Quando ele fala de Pedro, ele diz, e tu és Petros, que é uma pedra pequena, porque era o que ainda Pedro era, uma pedrinha pequena. Todos nós, pequenas pedrinhas, que vamos compor o edifício do reino. Mas quando ele fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele não está falando de Pedro, porque ele usa agora a palavra Petra, que é rocha. Uma rocha sólida, uma base firme, inamovível. Qual é a rocha que ele está fazendo menção? Aquilo que Pedro havia falado. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a rocha. Todos os que conseguirem alcançar em Jesus o Espírito, a mensagem, a presença divina operando e ensinando-nos acerca da lei, esses entenderam qual é a rocha sobre a qual precisamos construir. Essa é a rocha em que repousa, em que tem repousado a Igreja Universal de Jesus em todos os tempos e para todos os séculos. Não é uma questão de transferência de poderes do mundo, como muitas vezes se entendeu. Certo que Pedro teria a sua tarefa, de importância capital, como veremos, mas ali Jesus traz uma reflexão mais ampla. E acrescenta, dizendo, e a ti darei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado no céu. A ti darei as chaves do reino dos céus. Por isso que muitas vezes, na iconografia cristã, em pinturas, por exemplo, de Pedro, nós vamos ver Pedro segurando uma chave.
Seriam essas chaves que o Senhor, nessa conversa, nesse diálogo, se deu, ou lhe deu. E aí a gente fica a pensar, o que Pedro entendeu por essas chaves? Será que ele conseguia divisar o que realmente o Senhor estava entregando? Porque é preciso considerarmos, amigos, que falávamos de um tempo em que os únicos imperadores, reis, realezas e impérios que se conheciam eram aqueles dos conquistadores, sempre assessorados por súditos e mais súditos que os serviam, sempre amparados pelas fortunas, pelos poderes do mundo. Era esse o tipo de reino ou de realeza que eles conheciam até então. Então a gente fica a imaginar, quando Pedro recebe as chaves do reino, muito provavelmente ele imaginava talvez que essas chaves abririam para ele caminhos de facilidade, de influência ou de poder. Os próprios discípulos, por um bom tempo, em vários momentos do Evangelho, disputavam entre si quem ocuparia no reino o lado direito e o lado esquerdo de Jesus. A mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, chega a pedir a Jesus: Senhor, no teu reino, dá para colocar um filho meu do seu lado direito e outro filho meu do seu lado esquerdo? Numa visão ainda muito terrena, muito material, acerca do rei, acerca do reino, acerca do que seriam essas chaves do reino. Porque se um imperador ou um poderoso naquela época prometesse a alguém: eu te darei as chaves do meu reino, certamente isso para aquele indivíduo representaria: olha, você terá trânsito livre, você terá acesso fácil a tudo o que desejar, terás poder, terás influência, poderás contar com os meus recursos. Esse seria o entendimento mais comum dessa oferta, as chaves do reino. Mas creio que já podemos depreender que Simão haveria de compreender, passado mais algum tempo, que aquela oferta de Jesus chegava de maneira bem diversa daquelas outras ofertas conhecidas no mundo. Enquanto os discípulos estiveram com Jesus, convivendo com ele por 3 anos, embora ouvindo aquelas lições diárias, aquelas orientações, muitos deles ainda conservavam aquela visão ilusória do poderio terreno e esperavam até o último momento, até a última ceia, antes da prisão de Jesus, que cedo ou tarde o mestre seria guindado às posições de destaque e aos tronos do mundo. Mas a vida sempre vai nos ensinando, sempre vai nos ajudando a remover as escamas de ingenuidade, de ignorância, de ilusão, como se deu com Saulo, assim tem se dado conosco, também se deu com Simão Pedro e com os demais discípulos. A vida, as lutas, especialmente após o momento culminante da cruz, haveria de ensinar a Pedro, aos discípulos e naturalmente a todos nós, que a natureza das chaves que Jesus ofertava a Pedro, mas também a nós, porque ali Pedro é um representante de todos os seus discípulos, a natureza dessas chaves seria diversa, assim como os caminhos que elas abrem, as portas que essas chaves haverão de abrir. Mas fica esse momento ali marcado, né? Pedro sobe lá em cima, colhe a inspiração do alto, recebe até um certo elogio de Jesus, mas alguns minutos depois já começa a cair de novo, porque aquele momento é também marcado como um momento em que Jesus começa a anunciar o que estava para lhe acontecer. Até então, na seara do Evangelho, só esperanças, só alegrias, só luzes, só bênçãos. Mas a partir daquele encontro em Cesareia de Filipe, em que Pedro recebe as chaves do reino dos céus, Jesus começa a anunciar então o Calvário. Naquele mesmo momento, naquele mesmo encontro. E Pedro, que havia subido lá em cima,
recolhido a inspiração do mais alto, depois de ouvir aquelas palavras mais duras, mais diretas de Jesus a respeito do que lhe aguardava, o chama de lado e diz: imagina, Senhor, Deus não permitirá que isso te aconteça. Porque ainda tinha uma visão de favoritismo, de que os privilegiados de Deus são aqueles que contarão com uma proteção exclusiva, imunes a quaisquer dores e dificuldades. Era a visão que ele ainda tinha. Então pensa, o máximo emissário dele na terra não receberá senão glórias, portanto. Como assim? Você anuncia humilhações? Como assim? Você anuncia até mesmo a sua morte? O chama de lado e tem a ousadia de repreender a Jesus. Que então volta-se a Pedro e, de maneira bem distinta do elogio anterior, volta-se a ele e diz: afasta-te de mim, Satanás, porque compreendes as coisas dos homens e não as coisas de Deus. Já dando a chave para entendimento e a compreensão daquelas chaves que havia ofertado a Pedro. Eu, Pedro, por meio do Evangelho, vim modificar inteiramente a lógica de funcionamento do mundo, do materialismo e do egoísmo. Porque no mundo, reis têm súditos que os servem, mas não no meu mundo e não no meu reino. No meu reino são os reis que servem. No mundo, reis e poderosos contarão com recursos mil, bajulações, facilidades, mas no meu reino, os que quiserem seguir comigo e abraçar essa proposta, estarão no lado inverso da vida, entendendo que muitas vezes, na maioria das vezes, as vitórias reais do Espírito estarão onde o mundo vê derrotas, assim como as maiores quedas do Espírito estarão onde o mundo vê triunfos e glórias incomparáveis. Jesus vinha mudar, inverter a lógica pela qual eles pensavam, pela qual, por meio da qual nós todos pensávamos e talvez ainda pensamos muitas vezes em nossas vidas. E assim o tempo passa. A partir dali, Jesus começa a anunciar mais de uma vez o que o aguardava e, por conseguinte, o que os aguardava depois. Mas os discípulos, assim, faziam-se de surdos, né? Como quem não está ouvindo, essa parte eu esqueço, vamos pensar nas alegrias, vamos pensar, né, naquilo que ele está prometendo. Essa parte, quando Jesus entrava nisso, eles fingiam que não era com eles, que não estavam ouvindo. E aí, nós chegamos a um outro momento no Evangelho, especialmente por conta de uma fala de Pedro, que eu acho que vai ou vem se conectar profundamente àquilo que nós estamos refletindo. Depois da passagem do jovem rico, em que Jesus convida aquele jovem rico a renunciar para segui-lo, eles têm ali uma reflexão, ele, os discípulos e alguns dos circunstantes, sobre a questão das posses, sobre a questão dos bens no mundo. E em determinado momento, então, Pedro volta-se para Jesus e faz uma pergunta fundamental, gente. Fundamental para entendermos o que é o Evangelho em nossa vida. Diria fundamental para que ele, Pedro, mais tarde, pudesse aprender com a vida e com as lutas que estavam por vir, o que ouviu de Jesus tantas vezes, mas para o qual ainda não havia estabelecida a devida compreensão. Para que ele pudesse entender realmente quais chaves Jesus lhe havia entregado. Desconstruindo qualquer ideia, qualquer anseio que ainda existisse no seu coração de que aquelas chaves eram chaves que abriam portas douradas do mundo, as portas largas da ilusão, que são largas na entrada e bem estreitas na saída. Por meio da resposta que soaria implícita de Jesus, ele viria a entender que eram de fato aquelas chaves, chaves de portas bem estreitas a princípio, mas que depois haveriam de nos projetar ao infinito,
a grandeza infinita e sublime do seu reino de fato. Jesus, ou Pedro, volta-se para Jesus e pergunta, depois do acontecimento com o jovem rico, e nós, que deixamos tudo para te seguir, que nós receberemos? Na velha lógica de barganha, na velha lógica ainda operando em nós do mundo, Pedro diz, e nós que deixamos tudo para seguir-te, que receberemos de retorno. E aí Jesus fala a respeito da renúncia e conclui a sua reflexão, é a conclusão desse capítulo, que é o capítulo 19 de Mateus, dizendo que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. No fundo, nós vamos percebendo que todas essas lições que Jesus foi dando antes, mas principalmente depois, como aquele gesto inolvidável da lavagem dos pés na última ceia, como talvez a sua última grande resposta antes da cruz aos discípulos que ainda tinham dúvidas, Jesus sempre foi buscando deixar ali as respostas implícitas, sutis, aguardando que houvesse suficiente luz naqueles olhos para enxergarem o que estava ou sempre esteve diante deles. Porque é o que vai acontecendo conosco. O Senhor sempre deixou as respostas, mas a gente vai caminhando, precisa caminhar, alargar os horizontes da mente. Sermos muitas vezes trabalhados pela dor para que então um novo raio de luz se acenda e se expanda em nós, permitindo-nos enxergar respostas que ali sempre estiveram, mas para as quais ainda não tínhamos o devido entendimento ou sensibilidade. Então Jesus deixa ali uma resposta implícita: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Você quer saber, Pedro, o que vocês vão receber? Vocês vão receber os últimos lugares. Você quer saber, Pedro, qual que é a retribuição aos meus seguidores? É mais trabalho. Você quer saber, Pedro, o que espera aqueles que realmente querem recolher essas chaves libertadoras da vida? Quais são essas chaves? É mais renúncia, é mais sacrifício, é mais doação. E o nosso querido benfeitor Emmanuel, então, vai comentar exatamente essa pergunta. Capítulo 22 do livro Fonte Viva, chamada a mensagem A Retribuição. Comenta então Emmanuel essa indagação de Pedro: Senhor, nós que deixamos tudo para seguir-te, que receberemos? E aí Emmanuel diz assim: a vida, ou melhor, a resposta a essa indagação se derrama silenciosa através da própria vida, convidando-nos, portanto, aos olhos de ver a vida que nos cerca. E aí ele traz alguns exemplos. Que espera o grão maduro depois da colheita? O triturador que o purifica, que o prepara para ser mais útil. O que está reservado à farinha alva e nobre? O fermento e o forno, que a prepara para ser ainda mais útil. E o que está reservado, então, ao pão? Depois de já ter passado o trigo pelo moinho, pelo triturador, ter passado a farinha pelo fermento e pelo forno, pelas altas temperaturas, o que está reservado ao pão? A graça de servir, de ser repartido, de ofertar-se, nutrindo a vida, nutrindo os corações. Então a vida em si já nos traz a resposta. Que receberemos? Olhemos a vida nos dizer. Por isso, seguindo ainda nessa resposta, Emmanuel nos diz: não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para ação regeneradora e santificante.
Se antes ainda poderia existir no coração de Pedro uma dúvida, uma expectativa de que aquelas chaves seriam nas suas mãos ou para ele, um elemento de facilidade, de autoridade, de influência ou de poder, após a cruz do Mestre, e nas lutas ingentes na casa do caminho e no que viria depois, toda e qualquer dúvida foi dissipada. As chaves que ele havia recebido não eram as chaves dos reis e realezas do mundo. Não eram para que ele fosse no mundo um adorno vivo, brilhante, do brilho ilusório do mundo, mas pouco efetivo, pouco útil na dinâmica da vida. Porque não se formam cristãos para adornos do mundo. Se formam cristãos para ação regeneradora e santificante, onde estão. Seja no lar, seja na rua, seja onde for, o cristão é o primeiro a ser convidado, ou pelo menos deveria ser o primeiro a dar o passo no sentido do serviço. Na acolhida do verbo servir. Por isso, Emmanuel continua. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e com ele se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Essas são as realezas do mundo. Mas como nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, uma realeza terrestre em oposição à realeza de Jesus. Como nós vemos naquela cena inesquecível para nós, narrada por Emmanuel no livro Paulo Estevam, quando estiveram um dia frente a frente, o imperador de Roma e um ancião repleto de cicatrizes, cabelos encanecidos, em mais de 25 anos de lutas e peregrinações, com lutas incontáveis. Um dia estiveram frente a frente, Nero e o apóstolo Paulo, na capital do império, na Roma, cidade eterna das 7 colinas. Nero com o seu brilho, seus áulicos, as suas legiões, sua coroa, seu palácio, bem vestido, usava uma esmeralda à conta de monóculo na sua extravagância, e à frente dele um ancião, alquebrado, corpo fragilizado já, depois de tantas intempéries, mas cujo olhar era indescritível. A autoridade, a aura que irradiava daquele homem, foi capaz de impressionar Nero e os seus asseclas. E ficamos a perguntar, quem era livre entre os dois? Quem era entre os dois realmente rico? Quem era entre os dois realmente poderoso? Quem era entre os dois realmente um rei? Essa é a mudança de lógica que o Evangelho vem nos propor. As chaves do Evangelho nos apontam para isso. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Guardando a obrigação. Não é que Jesus nos force a nada, nem Deus. Mas a consciência esclarecida pelo Evangelho sente-se forçada a isso. Impelida a servir. Como diria o nosso querido Honório, o Espiritismo não nos exige nada, mas espera tudo. Porque a consciência por ele esclarecida torna-se de si mesma a juíza e a cobradora. Essa é a ideia. Assim o Evangelho operando em nós. Quanto mais luz se acende, mais reconhecemos o servir, sem exigir, sem esperar, sem cobrar, como obrigação. Como Paulo diria, sinto-me como devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a ignorantes. Ao comentar essa fala de Paulo, Emmanuel diz, nessa nova lógica que Paulo nos propõe ou estabelece, Nero não seria visto mais como
o algoz dos cristãos. Nero seria agora entendido como uma alma necessitada da luz que os cristãos poderiam ofertar. Olha como muda a perspectiva. Nero, não visto, não enxergado só como algoz dos cristãos, mas antes como necessitado a quem os cristãos, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, deviam compreensão, deviam perdão, deviam serviço, de alguma maneira, ainda que fosse o serviço do próprio testemunho, como fizeram tantas vezes nos circos. Então, vencemos em companhia dele para entendermos essa obrigação de ampararmos e sermos úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Então, ele que recebeu aquelas chaves, que talvez a priori imaginou nelas um caminho de facilidades, ou de favores, ou privilégios, foi percebendo que, na verdade, aquelas chaves que recebeu foram, na sua vida e no seu caminho, um convite cada vez maior de renúncia, de serviço, de esquecimento de si próprio pela causa. Como nós vemos numa bonita passagem, a nós narrada também por Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, capítulo de número 38, quando ele nos fala que após a crucificação, quando os discípulos já estavam em Jerusalém, e a casa do caminho funcionando a todo vigor, aportavam ali dia a dia inúmeros aflitos, enfermos que ali chegavam, anciãos desamparados, mulheres com seus filhinhos desnutridos, enfim, corações de toda procedência ali, chegando em busca de algum consolo, de algum arrimo, de alguma esperança. E os discípulos, Pedro coordenando as atividades, buscando fazer o possível para auxiliar. Mas em certo dia, Simão estava um pouco mais impaciente, talvez pelo próprio cansaço, pela fadiga, ou pelas desilusões que ele colhia na convivência com as hipocrisias do mundo. Nesse dia ele estava assim mais irascível. Então chegavam determinadas criaturas e ele logo já apontava, dizendo: está vendo ali fulano que está chegando? Pois bem, hoje está nessa condição, paralítico, a perna não está funcionando. Mas outrora estava lá espancando a esposa, isso, aquilo, e aí falava com os que estavam ao redor das quedas e dos equívocos de cada um que ali ia chegando. Uma outra senhora que se aproximava, repleta de feridas, ele então, diante dela, dizendo: que vens buscar aqui? Você que outrora torturava, feria os seus escravos, agora vem buscar aqui arrimo e apoio? Mais um indivíduo que ali chegava também com as suas dificuldades, enfermidades, mas você usurpava das viúvas e dos órfãos. Como tem coragem de vir aqui? Como ousas aparecer nesse recinto? E assim ele ficou por longas horas, desfilando ou fazendo desfilar as desventuras daquelas criaturas, comentando com palavras candentes e incisivas os seus erros, as suas deficiências, as suas defecções. Assim passou-se o dia. O crepúsculo chegou, Pedro exaurido, sozinho agora no recinto, quando de repente houve um barulho. Talvez mais um peregrino que chegasse. E ainda, naquele estado de espírito, volta-se para o indivíduo, ainda sem vê-lo, e diz: mas quem és tu que chega nesse horário em que o trabalho já findou-se? Havia-te depressa, dize logo a que viestes. Até então, sem atentar para quem chegava. Quando, enfim, ele projeta o seu olhar sobre o homem que havia adentrado a casa do caminho, logo nota em suas mãos as marcas dos cravos. Surpreendido, volta os olhos para os pés e ali também identifica as marcas da cruz. Sobe então o seu olhar à face do indivíduo e encontra naqueles olhos o fulgor das estrelas. Era o mestre que mais uma vez lhe aparecia em espírito. Não podendo conter a emoção, Simão Pedro cai de joelhos.
e exclama, indagando: Senhor, Senhor, que pretendes do teu servo? Jesus então se aproxima com aquele mesmo olhar amoroso, compassivo, que nunca desiste de nós, como dizíamos, que conhece-nos a ingenuidade, as fragilidades, ilusões ainda cultivadas, mas nem por isso deixa de nos estender as mãos e de nos convidar ao trabalho, porque sabe que é no trabalho em que vamos aos poucos removendo as escamas, é no trabalho por meio do qual nós vamos aos poucos compreendendo quais são de fato as chaves do reino pelo qual tanto ansiamos. Jesus então afaga a cabeça de Pedro. Ele diz, como outras vezes diria, nesses encontros noturnos: Pedro, lembra-te que não fomos chamados a socorrer as almas puras. Lembra-te que não fomos chamados a socorrer as almas puras. Eu não vim para os sãos. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te, para os filhos de minha esperança, a esmola da compaixão. Simão não se conteve em suas lágrimas, escondeu o rosto por entre as mãos. E quando enfim conseguiu abrir de novo os seus olhos, ali estava sozinho, não mais a presença do Mestre, que havia mais uma vez lembrado: Pedro, recorda-te que um dia eu lhe dei as chaves do reino. As demonstrei em minha vida, ensinando a todos que para abrirmos essas portas, para nos desvencilharmos das algemas que ainda nos mantêm cativos, a ilusão e por isso as dores, as paixões e por isso as angústias, para nos libertarmos disso e avançarmos ao reino que esperamos, as chaves não são outras senão a da renúncia, da caridade, da humildade, da perseverança, sem quaisquer exigências, Pedro. Sem quaisquer expectativas que não a de sermos mais úteis, que não a de nos colocarmos ainda mais em oferta e em serviço. É como se Jesus ali ajudasse Pedro ainda mais uma vez a entender: essas são, Pedro, as chaves do meu reino. Essa a retribuição que a todos nos espera. Uma vez adentrando na senda com Jesus, esperemos como um prêmio até mais lutas, mais desafios, mais incompreensão, quiçá mesmo perseguição. Porque depois do mestre, como diz a música de Tim e Vanessa, martírios são troféus. Depois dele, sermos guindados a uma posição em que maiores dificuldades venham nos visitar, é, no fundo, sermos considerados mais dignos de estarmos mais juntos dele em serviço. Porque foi o que ele encontrou. E é o que ele tem a nos dar. Queres seguir-me? Pois bem, esses são os meus passos. Passos que levam a um calvário, que levam a uma cruz. Mas uma cruz que nos leva à ressurreição. A vida nova. Completamente nova. As sensações que nunca antes havíamos sentido. Sensações que o mundo nunca nos deu, nem nunca nos dará. Porque nada no mundo se iguala ao que Jesus nos pode ofertar. As chaves são essas. A cruz é parte sine qua non do caminho. Mas o mundo não nos pode ofertar a paz que ele nos tem a dar. O mundo não tem alegrias a nos dar que se comparem às alegrias do seu reino. As alegrias de nos sentirmos mais unidos ainda a ele, considerados dignos a maiores testemunhos. É isso que o Evangelho faz. Por isso o Espírito de verdade, lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos trabalhadores da última hora, na mensagem Os Obreiros do Senhor, dirá ele, o próprio Mestre, e aos obreiros e aos trabalhadores que não recuarem em seus postos,
se mantiverem fiéis, sejam quais forem as lutas, a esses será dado um prêmio. Qual o prêmio que o Espírito de verdade promete? Os postos mais difíceis. Está difícil a luta, mas você está mantendo firme? Aguarda que vem um prêmio, um posto mais difícil, mais luta. Porque essas são as chaves do reino. Esse, o único caminho do reino. Então, quanto mais Simão avançou em compreensão do Evangelho, a mais tarefas ele foi chamado, a mais testemunhos de renúncia. Como naquele dia, em Antioquia, quando Pedro, da tribuna, melhor, Paulo, da tribuna, aponta-lhe alguns equívocos. Na questão dos judaizantes e dos gentios, Pedro estava tomando um certo partido, e Paulo, que não era nada assim muito dócil, muito afável, da tribuna aponta os erros de Pedro, criando uma celeuma na igreja, uns de um lado, outros de outro, uns execrando Paulo e defendendo Pedro, outros esperançosos de que Paulo conseguiria o aval para que os gentios realmente pudessem ser incluídos, e forma-se aquele clima e aquela expectativa, e todos os olhos pousados sobre Simão Pedro. Como ele vai responder? Qual que vai ser a demonstração? Qual que vai ser o retorno de Pedro? E Pedro em silêncio. Busca refletir, voltar no tempo, lembrando as palavras inolvidáveis do Mestre amado. Lembra-se então da cruz, sente o espinho da tarefa cravado no coração, olha para a cena da cruz e lembra o perfeito equilíbrio entre aquelas duas traves. Uma vertical, uma horizontal, no exato meio. E entende que então Paulo estava de um lado, Tiago estava do outro, mas o Senhor o convidava a estar no meio. Não havia ele recebido a incumbência de ser o sustentáculo da igreja nascente? Não havia ele recebido as chaves do reino? Pois bem, era a hora de utilizá-las. Abrindo quaisquer algemas e cadeados de revolta que pudessem existir nos corações. E então ele entende a que o Senhor o chamava. Levanta-se e diz: reconheço os meus erros, por eles peço a misericórdia de todos, peço que todos nos analisemos a nós mesmos em busca de crescimento, e peço a Paulo que prossiga com o evangelho da noite. Essa singela resposta em que Pedro não demonstra qualquer amor ferido, qualquer amor próprio, orgulho, melindre, mas simplesmente um esquecimento, uma oferta integral em prol do evangelho, diz Emmanuel, salvou o cristianismo. Essa resposta de Pedro salvou o cristianismo. Porque ali ele já havia entendido melhor quais eram as chaves do reino. Por isso, continua Emmanuel, quanto mais se lhe acendrau a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Até o derradeiro sacrifício. Naquela conhecida passagem que a tradição cristã nos conta e que também Maria Dolores registrou por meio da psicografia de Chico, quando Simão Pedro, já na cidade de Roma, nos derradeiros momentos, quando as perseguições se faziam muito intensas, foi impelido pelos amigos a deixar a cidade. Afinal, era uma figura importante, não é? Ele que havia recebido aquela autoridade de Jesus e tal, e ele queria ficar, queria lutar junto com os amigos, resistia. Mas, em determinado momento, acabou sendo convencido pelos discípulos, pelos demais. E então, noite adentro, madrugada, partiam eles da cidade de Roma pela Via Ápia. Ele mais 2 companheiros. Caminhavam, quando vem ao longe um indivíduo que vinha em sentido contrário. O indivíduo vai se aproximando e vão percebendo que daquele indivíduo se irradiava uma luz diferente, uma presença distinta. Ele vem se aproximando, e então Pedro percebe, era Jesus. E então eles vão naquele sentido em que estavam, Jesus no sentido oposto,
E o mestre faz menção de passar por eles, sem parar. Quando então Pedro faz a pergunta que chegou a virar um filme: Quo vadis, Domine, em latim? Onde vais, Senhor? Jesus para e responde apenas: eu vou a Roma, Pedro, ser crucificado novamente com os meus seguidores, que seriam martirizados no circo. Pedro então volta-se aos dois companheiros e diz: pois nós também vamos por esse caminho. Ali, ele finda sua tarefa no mundo, tendo compreendido que avançar no caminho com Jesus, realmente abrindo portas, descerrando novos horizontes por meio dessas chaves, é aprofundarmos-nos na experiência de renúncia, de oferta, de amor sem medidas ou condições, porque é o que ele fez por nós. São as chaves que ele mesmo demonstrou em vida, legando-as a todos nós por meio de Simão Pedro. E assim Emmanuel conclui a sua mensagem dizendo: quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua, percebamos isso, gente, por felicidade tua, recebeste do céu agora as chaves, a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Geralmente nós queremos ser ajudados, poucos sabemos identificar a honra de ajudar. Geralmente queremos ser entendidos, poucos sabem entender o direito de entender. E muitas vezes ainda queremos ser servidos, por Jesus ou por outrem, mas raros já têm penetrado na glória de servir. Essas são as chaves do reino, que nos foram a todos, na pessoa de Pedro, entregues. E a feliz notícia, a verdadeira boa nova, é que as chaves estão em nossas mãos. E se assim o é, por que permanecemos trancados? Se a porta e a grade ainda está aqui, mas a chave em nossas mãos, por que adiar o caminho livre, belo, sublime que nos espera para além dessas portas, se apenas soubermos utilizar as chaves que nos foram dadas? Por isso, Vicente de Paulo, ele que foi também um apóstolo da caridade, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 12, nos dirá: sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às regiões espirituais superiores, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos de caridade encontrará ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo, porque, cumpridos esses deveres, o caminho da eterna felicidade abriste-vos-á. Porque teremos então usado as chaves que estão conosco, muitas vezes em nosso bolso, ou escondidas em algum canto, há séculos, há muitas encarnações. Mas por que postergar? Para que permanecermos presos, se o Senhor já nos deu a carta de alforria, por meio do amor que nos demonstrou? A todos, meus amigos, desejamos que saibam utilizar, aplicar essas chaves que lhes foram ofertadas, porque no caminho do Evangelho, a porta é de fato estreita, a cruz muitas vezes será pesada, mas nada se compara ao que nos espera depois dessa porta e ao que nos espera depois de nossa cruz, fielmente conduzida ao Calvário de nossa redenção. A todos muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.